Olá, alunos do segundo ano, como é que vocês estão? Estão enfrentando muitas dificuldades, né? Eu entendo, de fazer as atividades, mas vocês têm que assistir às aulas e se esforçar para fazer as atividades, tá certo? Então vamos lá. Hoje, gente, nós vamos ter uma aula sobre cordados. O que seriam os cordados? Vamos primeiro imaginar o seguinte: todos os seres vivos, eles são divididos em 5 reinos, né? Por exemplo, nós vamos ter o reino dos vegetais, né? Que vai ser o quê? Todas as plantas, né? Vamos ter o reino dos protozoários, que são seres unicelulares. E vamos ter o exemplo que eu vou falar hoje, que é o reino dos animais, tá bom? Dentro do reino dos animais, nós temos os filos. Hoje nós vamos estudar o filo cordados. E o que seria, quais são as características do filo cordados? Esses animais todos têm o esqueleto interno. Lembra que nas aulas passadas os animais tinham esqueletos externos? Esses têm o esqueleto interno. Eles vão ter toda simetria bilateral, ou seja, eles têm o lado direito e o lado esquerdo. Vão ser animais triblásticos. O que são animais triblásticos? Quando a gente está na nossa formação embrionária, a gente tem 3 tecidos, tá certo? É o ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Esses animais do filo cordados, como nós, por exemplo, nós temos a terceiro tipo de tecido, que é a mesoderme, tá bom? Então, esses 3 tecidos vão originar as cavidades do nosso corpo, o desenvolvimento da estrutura das dimensões, tá certo? E celomados é por quê? Porque a gente vai ter alguns líquidos internos. Todos os seres cordados, eles vão ter a formação inicial embrionária dessa maneira. Primeira estrutura que eu vou falar para vocês é a notocorda. A notocorda, tá vendo aqui, ó, aqui em branco? Essa notocorda, ela vai dar início aqui. Quando a gente está lá no desenvolvimento embrionário, ela vai transformar. No início é chamado de notocorda, mas depois vai se transformando e vai formar a nossa coluna vertebral, tá certo? O tubo nervoso dorsal, o que ele vai fazer? Ele vai dar origem ao nosso encéfalo, tá certo? E à nossa medula espinhal, ou seja, nós temos um cérebro, do nosso cérebro saem vários fios que percorrem toda a nossa vértebra. Então vai ser o tubo neural, tá certo? Aí vai ter aqui, ó, nessa região aqui, as fendas faríngeas. O que as fendas faríngeas vão fazer? Todos nós possuímos, porém algumas espécies vão desaparecer. Então, quando a gente está no desenvolvimento embrionário, nós possuímos fendas faríngeas. Só que quando a gente vai se desenvolvendo, desaparece. Ela vai ser fixada apenas num ser chamado anfíoxo, que eu vou falar para vocês depois, e nos peixes, tá bom? Essas fendas faríngeas desaparecem no ser humano, por exemplo, desaparecem no boi, na maioria dos seres, só que ela vai se transformar, tá certo? Vai se transformar em quê? Nos animais tetrápodes, ou seja, os animais que têm 4 membros. Um exemplo, um cavalo tem 4 membros, né? Uma lagartixa, 4 membros, né? Assim, um ser humano, 4 membros, 2 superiores, 2 inferiores. Tá certo? Aqui que essas fendas braquiais vão formar. Vão formar, por exemplo, a nossa mandíbula, né? A nossa mandíbula, o martelo, estribo e bigorna, que são aqueles 3 ossinhos do nosso ouvido. Vão formar também os músculos de mastigação que a gente tem na nossa face, as cordas vocais, que é lá onde a gente fala, a nossa laringe, por onde a gente engole, e o nosso nervo vago. Tá certo? O que é o nervo vago? O nervo vago é um nervo que sai do nosso cérebro e vai levando com ele todos os nervos que vão para o nosso corpo, num sistema chamado de sistema parasimpático. Isso aí em outras épocas a gente vai estudar, tá bom? Então, dentre os cordados, os primeiros que eu vou falar para vocês são os urocordados. E o que seriam os seres urocordados? Gente, olha que interessante. Existem animais que eles vivem com a vida fixa, eles não se movimentam, somente na fase embrionária. Ou seja, eu já até falei para vocês, né? São animais conhecidos como animais sésseis, ou seja, são fixos, tá bom? Então, eles possuem esses animais aqui são urocordados, mas também são chamados de tunicatos. Por quê? Porque eles possuem como uma roupinha, tá certo? Uma túnica.
Quando o vento balança, essa túnica, esse revestimento que eles têm, se balança como uma túnica, tá certo? São animais filtradores, ou seja, eles filtram as águas dos oceanos. Eles vão ter um sistema circulatório complexo, tá certo? Bem fechado. Eles possuem um coração, olha que interessante. Esse animal aqui já vai possuir um coração, tá certo? Diferente, por exemplo, das aulas anteriores que nós falamos, né? Da estrela do mar, que não tem coração, né? Mas esse animal aqui, ele já vai ter coração. E são hermafroditas, ou seja, eles têm os dois tipos de gametas, tanto o gameta feminino como o gameta masculino. Tá vendo? Aqui é uma policarpa aurata. Esse organismo aqui é um organismo marinho, tá bom? E aqui é a larva dele. Ó. Quando ele está na fase larval, ele tem vida livre, ou seja, ele fica solto nos oceanos. Aqui tem mais exemplos, tá certo? Aqui é a larva da assídia, né? Que no livro de vocês tem esse exemplo. Tá vendo? Então aqui a gente observa e a gente até vê a túnicazinha dele ao redor, né? Aqui é a larva, ou seja, é o bebezinho da assídia. Tá vendo? Aqui está a assídia. Então, como é que é a estrutura interna da assídia? Tá bom? Gente, então a assídia é o seguinte, ela vai ter uma grande boca aqui, chamada de sifão, tá certo? Inalante, ou seja, ela vai inalar a água por aqui, tá bom? A água vai entrar por aqui e vai sair pelo sifão exalante, tá certo? Ela vai possuir um ânus, que também fica aqui próximo, um poro genital, tá certo? Aí ela vai possuir um manto ao redor do corpo dela, a túnica que eu falei, né? Ó, fendas braquiais, tá bom? Vai ser aqui as brânquias de respiração, né? A água passa por aqui, ela filtra, a água sai e ela fica com oxigênio. O estômago, tá bom? E o coração. Então, esse organismo aqui, ele vai possuir uma série de estruturas mais complexas no seu corpo, né? Agora são os urocordados. Este organismo aqui costuma cair em provas de vestibulares e de Enem, tá certo? E se vocês quiserem, seria bom vocês estudarem mais profundamente sobre ele, tá certo? Esse animalzinho aqui é o anfioxo, tá bom? A gente vai ver o quê? Que esse aqui é o exemplo desses urocordados. Quais são as características dele? Esse aqui, ele vai manter a notocorda. Lembra que eu falei que a notocorda, ela vai se transformar nas vértebras? Nesse caso aqui, ela não vai se transformar em vértebras. Ela vai permanecer como dura, rígida, tá certo? Como a notocorda. O nome mesmo de notocorda. Esse animal tem entre 5 e 15 centímetros. Ele vive nas areias. Nas areias das praias, tá certo? Vai ter coração, sistema circulatório fechado e ele já esse animal aqui, ele vai fazer sexo, tá certo? Ele é um animal sexuado, ele vai fazer uma fecundação, aliás, a fecundação dele é externa, tá certo? Ele vai liberar as células embrionárias, não, desculpa, as células de gametas no meio aquático. E ali as células vão se movimentar e vão penetrar neles. Aqui é uma estrutura dele, tá bom? E se vocês quiserem, é muito interessante a gente observar bastante, quem quiser até fazer o desenho, certo? Craniados. Pronto, a gente falou sobre os tunicatos, né? Os urocordados, e agora nós vamos falar sobre os craniados ou vertebrados, tá bom? Qual é a característica? Que eles vão possuir o quê? Ossos ou cartilagem, né? Um encéfalo bem desenvolvido, ou seja, o que é encéfalo? É todo o composto cerebral, incluindo tanto o cérebro como o bulbo, todas as estruturas cerebrais. E vão ter o quê? A coluna vertebral desenvolvida. Dentre o filo, a gente vai ter os subfilos, tá certo? O que são esses subfilos? O primeiro subfilo é o filo agnato, tá bom? O que é agnato? Esse subfilo agnato são os seres que não possuem a mandíbula. Mandíbula é esse osso móvel da nossa face, tá certo? Então, a gente vai observar aqui, ó. Esse animal aqui é a lampreia, aqui é a boca dele, tá vendo? Ela tem essa série de ossos. E ela usa esses dentes pontiagudos para se fixar, tá certo? Em outros peixes e se alimentar deles. Está aqui a lampreia.
Aqui a gente vai ter outro exemplo, tá certo? Que é o peixe bruxa, tá bom? O peixe bruxa é um peixe muito interessante. Quando ele se fixa num peixe maior, tá vendo? Ó? Aqui a gente vai observar que é um peixe e ele tá aqui em preto, ó, sugando o sangue desse peixe. Aqui, ó, se colocar ele numa pessoa, ele se fixa também, ó, e tá sugando ali o sangue desse coitado desse homem que se dedicou à experiência. E vocês estão vendo essa gelatina aqui, ó? Essa gelatina, o que que acontece? O peixe lampreia, ele é conhecido como o animal mais difícil de ser capturado, tá bom? Por quê? Porque quando é um mecanismo de defesa dele, é essa geleia que ele produz com o corpo dele e a água. Então ele produz essa geleia. Aqui quando um peixe coloca ele na boca, o peixe não suporta, porque dá ânsia de vômito, tá? O peixe vomita ele para fora, tá bom? Agora o subfilho dos gnatostomados. O que são gnatostomados? São os animais que vão possuir a mandíbula, tá bom? Aqui uma mandíbula bem grande, ó, que a gente vai ver, né? O que é a mandíbula? Esse osso, né? Esse osso que nos permite fazer movimento com a boca, tá bom? E o subfilho dos condrictes. Aqui, o que são os condrictes? A gente vai observar aqui, né? Que esses animais, eles vão possuir